Tava meio que na cara, né? Tava meio que na cara. Joe Biden desistiu da corrida presidencial. Me perdoem a analogia futebolística, tá igual o técnico que todo mundo sabe que já caiu, menos ele, né? Quando os resultados começam a dar errado, e aí fala, a diretoria já está sondando um outro nome, e aí começa aquelas notícias vindo, né? Não, estão falando que vai ser substituído pelo Beltrano. Aí aparece um diretor e fala assim, não, o técnico está prestigiado, né? O técnico está prestigiado. Quando vem alguém da diretoria para falar que o técnico está prestigiado, é porque ele já caiu, só ele não sabe. É mais ou menos isso que aconteceu com Joe Biden nessa última semana. Claro, teve o evento do Trump que atrasou esse anúncio, né? Eu tenho uma live aqui, depois eu vou provar para vocês que eu disse que eu achava que ele já estava fora e que, para não pagar de maluco, eu daria 70% de chance dele sair da corrida eleitoral. Só para não falarem, nossa, o homem tá doido. Mas que eu achava que ele já ia sair e eu achava que ele não sairia antes da reunião da OTAN. Ao final da reunião da OTAN, teve o lance do Trump, né? Então ali não era o momento para ele sair. Agora, existiam várias evidências que ele estava sendo fritado. Essa Covid, né, ela veio em ótima hora para ele sair das lentes e a Câmara fez campanha para ele durante a semana. E em algumas das falas, ela já fez fala de candidata. Né? Teve uma fala dela quinta-feira que ela já falou em tom de campanha. Ali estava nítido. Depois ela foi buscar apoio, foi fazer um comício no lugar dele, arrecadou $1 milhão. Na sexta-feira, o chefe de campanha do Joe Biden fez um call com todos os seus membros da campanha do Joe Biden, dizendo que ele não ia sair. Que ainda falou assim: vocês estão assistindo TV a cabo demais. O homem não vai sair. A vida real é diferente da vida que passa na CNN. Pois bem, ontem, manifestantes democratas em frente à Casa Branca, com cartazes, pediram a demissão, como se fosse jogador de futebol, pediram que o Joe Biden renunciasse. Ou seja, tinha vários elementos já para ele sair. Não sei se vocês viram a minha participação na CNN na sexta-feira à noite, né? O Márcio Gomes falou assim, por que ele tem alguma outra forma dele ser substituído a não ser ele renunciando? E eu disse que não, né? Como manda o figurino, o candidato tem que renunciar, porque ele detém a legitimidade por meio dos votos das primárias. No entanto, eu falei para ele, as condições para cair já estão aí. E quais são? Eu sempre falei, são 4 condições para ele existir. A primeira, mais importante, é ele, de fato, abrir mão da candidatura. A segunda é aparecer um candidato viável para ganhar de Donald Trump nas eleições. Terceiro, que os doadores de campanha parassem de doar. E quarto, que houvesse um derretimento dele nas pesquisas. Esses elementos começaram a aparecer todos logo depois daquele debate que a gente viu no final de junho, né? O Joe Biden chegou a aparecer na pesquisa da CNN, do New York Times, a 7 pontos do Donald Trump. Doadores como a herdeira da Disney, o herdeiro do Walmart, falaram: não vou dar mais dinheiro se o candidato for o Joe Biden. Terceiro, né? Voltando aqui, não existe um grande nome capaz, verdade. Mas, porém, a Kamala Harris já aparece nas pesquisas performando melhor do que o Joe Biden. Então, assim, não tem ainda um grande nome que apareça vencendo o Trump, mas ela aparece performando melhor que ele. Não, essa é a minha informação que eu vou guardar para daqui a pouco. E agora, finalmente, ele desistiu. Então, o cenário para ele desistir estava posto.
faltava ele aceitar. Por que que ele não aceitava? Porque existia um entorno da campanha dele, né, assim, tanto a sua família mais próxima, a esposa, filhos, netos, como o chefe de campanha e os assessores mais próximos e mais leais protegiam ele de maneira a confirmá-lo que ele estava indo bem, que não era preciso e tudo mais. Isso começou a se essa grande bolha, porque qual que era a aposta da campanha do Joe Biden? A aposta da campanha do Joe Biden era a seguinte: vamos fazer com que vamos repetir a fórmula de 2020. Joe Biden jogou parado, né? Existia uma grande rejeição ao Donald Trump por conta da questão da pandemia, mas também por conta de coisas que ele disse e fez durante os 4 anos que ele foi presidente. E como tinha a questão da pandemia, você tinha um grande álibi para não fazer comícios. Então, ele ficou num bunker isolado e fazia campanha remota, né? E eles apostaram que isso poderia ser refeito esse ano. Por quê? Porque eles apostaram que eles ganhariam do Donald Trump apostando na defesa da democracia, né, de que então seria capaz de vencer o Donald Trump apenas apelando para a questão de que a democracia está em risco, ele é um autocrata, ele é alguém que quer implementar uma ditadura no dia 1. Segundo, as várias acusações que tinha contra ele nos julgamentos, só que das 4 acusações que tinham contra ele em julgamento, apenas um chegou ao seu veredito, né, que ele foi condenado. Os outros estão todos atrasados, vão só para o ano que vem. Então, isso também não pesou tão contra quanto se imaginava. E, por último, eles apostavam que haveria uma comoção popular contra o Donald Trump por conta dos projetos relacionados à retirada de direitos, principalmente de minorias e de, como, por exemplo, o fim das ações afirmativas e o fim do aborto, que foi feito por essa Suprema Corte atual, que é a Suprema Corte que tem, entre os seus 9 nomes, 3 indicados pelo Donald Trump, né? Dos quais, das decisões, as quais ele se orgulha, né? Ele se orgulha que eles tenham tomado. Só que isso não adiantou. E aí ele precisou sair mais em público. A hora que ele começou a sair mais em público, as fraquezas dele ficaram nítidas. E aí o questionamento que vem à cabeça não é nem se o Biden tem condição de ser o presidente agora, que é uma coisa que os republicanos já estão questionando, mas se ele vai ter condição daqui 4 anos. Porque se ele tá assim agora, né, como ele aparece. E outra coisa, eu vou falar para vocês. Vocês sabem o que eu penso sobre o Joe Biden, essa questão da senilidade dele. Eu não acho que ele está ficando senil, eu acho que ele está envelhecendo. É mais difícil para concatenar palavras, é mais difícil para elaborar pensamentos, é mais difícil para ser ágil. Isso é normal. Acontece que nós já vamos olhando para ele, esperando que ele troque um nome. Primeiro nome que ele troca, a gente fala, lá, ó, tá vendo? Ih, não dá. Né? Primeira olhada que ele dá diferente, que ele fica mais lento, a gente já fica com o olhar para isso. Então, a campanha dele estava muito exposta, né? Porque ele teria que aparecer sempre. É chegado, então, o dia lá do debate, em que isso fica escancarado para o público, de que o presidente tem problemas para elaborar frases rápidas, de terminar de elaborar os seus pensamentos e tudo mais. E aí o partido começa a ruir. Todo mundo internamente já começou, olha, Biden não vai dar, ele tem que entender que tem muita coisa em jogo, que não é só uma eleição qualquer, a questão da democracia, a questão dos direitos de minorias e tudo mais, a gente não pode perder, e aí começa essa fervura, até que essa fervura chegou na cabeça do partido, né? Que é a Nancy Pelosi, que é uma das figuras históricas do partido, ela mesmo, né, renunciou ao seu mandato, né, a concorrer a mais um mandato no ano passado, ou seja, ela tinha lugar de fala para pedir que ele deixasse de correr.
o Hakeem Jeffrey, que é o representante dos democratas na Câmara, na Câmara dos Deputados, e o Chuck Schumer, que é o representante dos democratas no Senado, é o líder dos democratas no Senado. Todos eles falaram com o Biden, né? Além de mensagens enviadas pelo próprio Obama, né? Então, sobrou apenas o núcleo familiar mesmo, né? E isso não ia dar conta, porque os investidores pararam de dar dinheiro, vários nomes começaram a circular, e aí o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. E eu acho que essa semana já foi uma semana de test drive para Kamala Harris, né? Começaram a circular propagandas não oficiais dela como candidata, ela fez discursos públicos, né, aparições públicas, arrecadando dinheiro, e agora a grande questão ela vai ser mesmo uma candidata do Partido Democrata, né?